andar de luto diante do Senhor. Hebreus capítulo 12. Abra a palavra do Senhor. Obrigado. Vamos ler a partir do verso 15. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 15. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Eu espero. Seu apóstolo tem misericórdia, amém? Hebreus capítulo 12, verso 15. Quem achou, diga amém. E leamos esta palavra. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois que ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Amém? Amém. Glorificado e exaltado seja o Senhor Jesus. Nós já estamos há alguns meses, né, retratando essa verdade espiritual sobre as nossas vidas, debaixo de uma pergunta, e a pergunta é: quem Sou eu. Quem sou eu? Quem sou eu para o reino dos céus? Quem sou eu para Deus? Quem sou eu dentro do meu próprio entendimento? Debaixo dessa palavra, o Senhor tem nos dado algumas revelações. E é importante a gente recapitular rapidamente aquilo que nos tem levado a esse pensamento. Porque imaginemos que, se perguntarmos isso a qualquer um desavisado, eu sei quem sou eu. Mas quando nós já temos aprendido que nos surpreendemos. Aliás, Hebreus capítulo 12 tem sido uma surpresa, porque a cada leitura o Senhor nos revela algo diferente, né, minha irmã Fabiana? A cada semana o Senhor fala conosco de uma forma especial. Mas hoje eu quero usar apenas uma pequena parte de Hebreus capítulo 12 e dar continuidade a algo que o Senhor falou comigo aqui. Mas antes, precisamos recapitular aquilo que nós precisamos realmente aprender e ser. Porque no reino dos céus nós vamos encontrar várias classes dentro da igreja, sim ou não? Você já tem aprendido isso, eu só vou recapitular. Porque na verdade nós só aprendemos quando a gente vive recapitulando a nossa vida. Sabe qual é o grande problema, Rosélia, daqueles que estão dentro da igreja? É que eles ouvem uma vez, colocam na sua mente uma única vez, esquecem de recapitular aquilo todos os dias. E é evidente que ao longo dos dias se perde, ao longo dos anos se perde. O mal hoje da humanidade cristã é que nós nos perdemos. Por quê? Esquecemos de recapitular, ou seja, esquecemos de reavaliar, esquecemos de voltar o que já aprendemos. Se você ficar muito tempo sem fazer uma atividade que para você hoje é comum, por mais que você não esqueça dela por completo, você pode ser um bom músico,
Você pode ser um bom piloto de carro, um bom piloto de moto. Você pode andar muito bem de bicicleta. Você pode ser um ótimo profissional. Mas se você passar muito tempo sem praticar ou recapitular aquilo, o dia que você voltar, você vai ter dificuldade. Sim ou não? Sim. Eu disse dificuldade, eu não disse que você não saberá. Dificuldade. Então o que nós encontramos hoje na igreja não são pessoas que não sabem, são pessoas que têm o quê? Dificuldade. Quem entendeu isso? Amém. O problema é que quando ouvimos algumas mensagens, algumas palavras, nós, eu já ouvi isso, essa palavra é forte, é tremenda. Mas ela só é tremenda quando eu consigo colocar ele ou ela na minha vida constantemente. Por isso que a Bíblia diz: ouvir a minha palavra e não precisa praticar, não é isso? É isso que a Bíblia diz? Não. Não sede apenas ouvintes, mas... Então melhor do que ouvir é o quê? É Bíblia, irmão. Porque ouvir todo mundo ouve, saber todo mundo sabe. Agora o que Deus quer é que nós venhamos praticar. Então a essência do Espírito de Deus na nossa vida não é quando ouvimos, mas quando praticamos o que ouvimos. E essa prática ela tem que ser constante, diária e abundante no Senhor. A dificuldade hoje, e é isso que nós estamos tentando aprender diante do Senhor, é exatamente isso. É praticar. Aprender a desenvolver um método espiritual diário na nossa vida, para que a gente não se esqueça daquilo que a gente já sabe. Porque na verdade, todo mundo que está aqui, ou pelo menos uma grande maioria, não é nenhum leigo, não é nenhum bebê que não tenha alguma noção. E aí eu quero dizer para os senhores e as senhoras que o grande problema é que infelizmente isso não é privilégio do novo convertido. Infelizmente a igreja, desde o novo convertido até o velho convertido, se assim eu posso dizer, temos este mal. Se nós não aprendermos a eliminar esse mal, nós vamos ter uma vida espiritual com dificuldades, ou uma vida espiritual cheia de problemas, melhor dizendo, cheia de dificuldades. E por causa das dificuldades podem surgir os problemas. Pastor, por que o senhor disse isso? Eu já ensinei isso aqui no domingo. Porque quando eu tenho uma vida cheia de dificuldades, é evidente que se eu não lidar bem com as dificuldades, em algum momento na minha vida pode até se tornar em um problema. E um problema para Deus é pecado. Então o problema é muito sério. Então nós temos que nos preocupar em termos a cada dia menos dificuldade de servir a Deus, para que a probabilidade de problemas não se tornem um pecado. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. E quando nós olhamos para esse aprendizado, primeiro a gente precisa saber quem nós somos para Deus. O que nós estamos aprendendo com Deus e de que maneira nós estamos praticando isso. E eu quero, por favor, deixar uma coisa muito clara aqui. Para mim, um bom servo do Senhor não é aquele que diz que sabe, e não é aquele que diz que já ouviu, é aquele que pratica, é aquele que age com aquilo que aprendeu todos os dias. Então não importa se eu sou apóstolo hoje, não importa se eu sou pastor presidente de uma igreja, se o dia que eu deixar de praticar, tudo que supostamente eu tenha em minha mente é nada. Então eu estou me usando para dizer aos senhores que ninguém aqui está isento disso. Ninguém. Se eu não praticar, eu estou fora. Se eu não, todos os dias, praticar o que eu sei, o que é bom, o que é verdade, eu estou fora. Fora do que Deus quer, fora do que Deus precisa e fora do que o reino necessita. E quando nós pensamos assim,
Nós crescemos quando entendemos que precisamos praticar. E a prática, ela tem que ser constante, ela precisa ser diária. Porque ninguém esquece, quem anda de bicicleta, ninguém esquece, mas tem medo de andar. Tem dificuldade de andar, é inseguro a andar se demorar muito tempo. Quem sabe, tem gente que andou quando foi criança, seus 12 anos, e hoje tem 50 anos, se pegar uma bicicleta vai ser um zigue-zague danado. Vai ser uma tribulação, até ele tomar confiança de novo. Mas se perguntarem para ele, fora da bicicleta, você sabe andar de bicicleta? Ah, sim, eu já andei. Assim tem muitos dentro da casa do Senhor. Você conhece o salmo tal? Sim. E essa palavra eu já conheço. Este versículo eu já conheço. Essa palavra, estou cansado de ouvir. Mas o que Deus quer é que eu e você possamos, além de saber que ela existe, é que ela seja praticada dentro de nós. A prática é que vai fazer que eu me exercite. E ao exercitar, eu vou melhorar a cada dia. Eu posso olhar aqui alguns profissionais. Na música também não é diferente. Você pode ter aprendido a tocar muito bem. Se ficar muito tempo sem tocar, os seus dedos enferrujam, a sua embocadura, se for de sopro, vai enferrujar, ou seja, vai ter dificuldade de tirar som de um sax, de um clarinete, seja o que for. Não vai conseguir tirar todas as notas no violão, ou até mesmo em um teclado. Estou errado, evangelista Denilson? Só que se eu te perguntar, você sabe o que é si? Sim. Você sabe o que é dó? Sim. Você sabe no violão onde está ré? Sim. O problema não é saber no violão onde está o dó, aonde está o ré, aonde está o lá e aonde está o fá. O problema é que na hora que a melodia começar a tocar, você tem que conseguir identificar no tempo da música, melodicamente, ou seja, você não tem tempo para pensar, tem que ser automático, tem que ser parte integrante, é como dirigir. Se você parar e olhar, alguém que dirige é estranho, porque quem dirige, ele olha no retrovisor central, ele olha nos laterais, ele tem que saber quando é a seta, tira a seta, liga farol, desliga farol, pisa na embreagem, pisa no freio, acelera. Meu Deus, que confusão! A pessoa que entra no carro pela primeira vez para aprender a dirigir, ele pensa, eu nunca vou conseguir aprender isso, é muito botão. Imagina quem pilota um avião. Mas sabe por que alguém consegue pilotar um avião e consegue pilotar um carro? O problema não está na quantidade de dificuldade. Na verdade, o problema está na falta de prática. E dentro do evangelho, às vezes aquele que não tem prática vê muito botão e não sabe o que fazer com ele. Vê muito mecanismo, mas não sabe o que fazer com ele. O evangelho te dá muitas formas para você usar ao seu benefício. Mas quando não temos prática, não sabemos o que fazer. Não sabemos que botão apertar, que palavra usar. Essa semana eu fiquei muito feliz que eu ouvi uma ovelha dizer para mim: apóstolo, como eu tenho ficado feliz. Porque antigamente, quando alguém vinha falar de Jesus ou alguma coisa, eu ficava calada, eu ficava quieta, porque eu não sabia debater, ou eu não sabia argumentar. Mas como tem sido bom eu ter vindo aos cultos de comunhão bíblica, ou seja, a escola bíblica do Senhor. Como eu tenho aprendido a defender o evangelho com consciência. Mas ninguém defende o evangelho porque um dia ouviu um salmo tal, provérbio tal. Você só consegue defender o evangelho na sua vida quando você sabe que botão apertar naquele dia. Tem dia que você vai usar o Salmo 40, então você vai apertar o Salmo 40. Tem dia que você vai usar o Salmo 3. Tem dia que você vai usar o Salmo 91. Tem dia que você vai usar o Evangelho. Mas como usar?